Nós temos uma característica. A gente ouve a palavra até o final, pastor. Nós não somos daqueles que levantamos do sermão para ir lá fora, bebemos Inclusive, aqueles que estão lá fora vão entrar para ouvir aquilo que Deus quer falar ainda com a gente nessa manhã. Então, irmão, pode ficar à vontade, porque a gente vai estar aqui, porque Deus quer falar com a gente. Deus abençoe. Irmão, deixa ele estar orando. Deus bendito, Deus misericordioso, Deus maravilhoso, é grande a nossa alegria, a nossa satisfação, Senhor, de neste congresso estamos aqui celebrando o Teu nome. Obrigado, Deus, por cada músico aqui presente. Obrigado, Deus, por esse rico privilégio que nos dás de através da nossa voz, através do nosso instrumento, podermos, ó Deus, proclamar o Teu Evangelho. Ó Deus, que os nossos corações sejam tocados, ó Deus, não só pela melodia, mas principalmente pela mensagem, Senhor, que estão inseridas em cada cântico que nós entoamos a Ti. Abre a nossa mente, Senhor, os nossos corações, para que a cada dia possamos entender, ó Deus, que merecemos, carecemos da Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por tudo. Queremos te entregar a vida do pastor Vanderlei nas tuas mãos, neste momento, quando ele estará, Deus, trazendo a palavra que será extraída do coração da Bíblia aos nossos corações. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo o que nós queremos ouvir nesta manhã. Afastando, Senhor, para distante de nós qualquer coisa que possa estar interferindo, Deus, neste momento, no nosso perfeito relacionamento para contigo. Minha primeira palavra é de gratidão a Deus por este momento tão lindo, tão especial para todos nós, momento promovido pelo Senhor através dos nossos músicos. Quero também dizer da minha alegria, porque os músicos têm feito bonito para a glória do Senhor, para abençoar a igreja do Senhor, para o nosso enlevo espiritual. Como é bom ver este grupo de irmãos e irmãs e muitos bem jovens dedicando o melhor para o Senhor. Quero reconhecer com alegria, parabenizar os nossos líderes. Como disse o irmão Altieri, foi no meu período presidente da convenção que surgiu a Associação dos Músicos. E eu toco muito bem o símbolo. E, na verdade, tenho lá uma medalha de filiação dos músicos que deram com carinho e gratidão por ter começado no âmbito da convenção a participação dos músicos e eles dirigindo toda a parte de música em nossas assembleias. Fiquei muito feliz também, Dona Marta, quando lá em Santos a senhora dirigiu muito bem aquela noite que ficou marcada em todos nós como uma noite muito destacada, com a qualidade da música, mas também com a direção espiritual e competente. Então, graças a Deus pela vida da senhora e de todos os músicos aqui de nossa querida São Gonçalo. Quero ler a palavra de Deus para a nossa reflexão dentro do tema que nos foi solicitado. Transformados pelo poder de Cristo. Transformados pelo poder de Cristo. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 até o número 20. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar
porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Com esta passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele encerra aquela parte ou seção da epístola aos Coríntios, tratando das discórdias e das divisões lá existentes. E é interessante que Paulo deixa claro que tal procedimento, que tais atitudes eram desabonadoras, porque elas desagregavam, revelavam imaturidade, mas também uma atitude carnal incompatível com os ensinos do Evangelho, e disse Paulo ainda mais, que eram que atrapalhavam, causavam danos ao progresso do próprio Evangelho de Cristo. À luz do contexto, dá para perceber que lá estava acontecendo algo bem desagradável. Existia um certo conflito, existia uma espécie de discordância entre eles, ou melhor, eles estavam criando dificuldades para a própria convivência cristã, uns com ciúmes dos outros. Na verdade, eles estavam vivendo uma situação desconfortável, porque faziam juízos uns dos outros, porque também criticavam aqueles que se apresentavam como proclamadores da verdade eterna. Não havia uma certa respeitabilidade nas ações de cada um. E então o apóstolo começa a trazer esse texto, a trabalhar no texto que nós lemos, com a seguinte finalidade: para corrigir a facilidade que eles tinham em julgar um ao outro, mas também para coibir os críticos, àqueles que eram pregadores da palavra. Mas sobretudo o apóstolo trouxe este texto para que eles pudessem entender que a vida cristã devia ser desenvolvida em harmonia, em uma interação saudável, um ajudando o outro para a consecução de seus próprios ministérios, para que a prática de vida na igreja fosse mais compatível com os céus, com o Senhor, em outras palavras, para que a prática de vida deles fosse mais parecida com os céus do que propriamente com a terra.
e produtiva. Mas como entender esta questão de reino? Reino de Deus, reino de Cristo, reino dos céus. A Bíblia fala sobre o reino de Deus, especialmente nos evangelhos de Marcos e Lucas, aborda muito sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a presença de Deus na vida daquele que crê. O reino de Deus é o domínio de Deus na vida das pessoas, é o domínio de Deus nos céus e na terra, é o pleno domínio de Deus. Esse é o reino de Deus. E o reino, então, quando olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos então perceber a expressão reino dos céus, que é a mesma coisa. Quando vamos para o livro de Efésios, nós encontramos que o reino de Deus e o reino de Cristo é a mesma coisa. E quando vamos para o Apocalipse, nós entendemos que o reino é de Deus, ou seja, o reino é do Senhor e do seu Cristo. Portanto, com esta concepção de que reino de Deus, reino dos céus e reino de Cristo, significando a mesma coisa, é o domínio de Deus sobre nós. É por isso que o reino transforma, porque o reino é Jesus, e Jesus é a personificação deste reino. Jesus é a personificação do reino. Só existe transformação por causa do poder do reino de Cristo. É este reino de Cristo que ele tem poder para transformar, porque este reino é o domínio do próprio Jesus na vida do ser humano. É interessante então que, olhando o texto, vamos perceber o seguinte, que João o Batista disse que ele estava apresentando o reino, ou seja, que o reino estava próximo, e Jesus diz que o reino já é chegado, ou seja, Jesus é o reino encarnado, Jesus é o reino visível, Jesus é o reino presente. Por isso que somos transformados pelo poder deste reino, pelo poder deste Cristo. E quando olhamos para o tema músicos transformados pelo poder de Cristo, à luz do texto, eu quero convidá-los a uma breve reflexão. E essa reflexão é a seguinte: para que, como músicos, os irmãos foram transformados? Ou por quê? Ou para que nós fomos transformados pelo poder de Cristo? À luz do texto, dentro da colocação de Paulo, fomos transformados para construirmos relacionamentos saudáveis, relacionamentos significativos. É o que encontramos nos versículos 14 e 15. Paulo diz o seguinte: eu não sou o preceptor de vocês, eu não sou um pedagogo para vocês, eu não sou um tutor para vocês, eu sou muito mais do que isso, eu sou um tipo de pai para vocês, eu sou um pai para vocês. Ou seja, não era um relacionamento somente de professor, não era um relacionamento somente de instruir, era muito mais do que isso. Ele era uma espécie de pai. Ele disse: eu vos gerei. Nós fomos transformados pelo poder de Cristo para vivermos bem, para vivermos melhor, para nos relacionarmos harmonicamente e para construirmos uma vida cristã que seja menos pesada, menos desgastante e muito mais amável e produtiva. Em todos os segmentos nós temos dificuldades. Imagino que não seja diferente com os músicos. Imagino que alguns devem se sentir um tanto aquém do outro. É claro que na vida vai acontecer sempre isso. É claro que na vida tem aqueles que naturalmente se desenvolvem
uma facilidade a mais, mas isso não me permite sentir ameaçado pelo outro. Sabe por quê? Porque se eu fizer a minha parte, se eu me esforçar, o Senhor que abençoou o outro abençoará a mim. Eu não devo conviver como que na sombra de alguém que foi e conseguiu ir um pouco além, que progrediu um pouco mais. Eu preciso dar graças a Deus porque ele foi, e eu preciso aprender com ele e me esforçar para alcançar patamares mais elevados, melhores alvos em minha própria vida. É triste quando se vê na igreja alguns se sentindo ameaçados pelos outros e causando dificuldades e causando polêmicas, e então fazendo como fizeram os lá de Coríntios, e lá da Epístola aos Coríntios, que começavam a julgar, que começavam a criticar, que começavam a criar problemas, a criar embaraços, causar dificuldades no relacionamento e na convivência. Nós fomos transformados pelo poder de Cristo para sermos diferentes, para fazermos diferentes, para nos alegrarmos com as vitórias dos outros, para ajudarmos para que as vitórias dos outros sejam melhores celebradas, para termos prazer com o progresso e com as bênçãos concedidas aos outros. Como é triste perceber que alguém tem ciúmes do outro, que causa embaraços para o outro, que faz de tudo para denegrir a imagem do outro, para que o outro seja mal visto. Na verdade, é muita pobreza de espírito querer que alguém caia para que a gente seja visto. É muita pobreza de espírito querer que alguém fique mal para que a gente fique bem. Paulo trabalhou isso com os coríntios. Nós não devemos julgar os outros a partir do nosso ponto de vista, porque nós não somos os únicos da verdade, porque a verdade não é absoluta nossa. Nós não devemos julgar os outros a partir do nosso ponto de vista, e nós não devemos criar dificuldades na convivência por causa das coisas de Deus. Se tem, como eu gostei de ouvir um moço aqui tocando sax, fiquei maravilhado, mas eu não posso fazer esse destaque, porque eu não vou destacar a todos. É claro que posso, eu estou exaltando ao Senhor pela maravilha dali. Agora, se nós olharmos, o fato de estar aqui não é uma maravilha de Deus? O fato de estar aqui é uma maravilha de Deus. Mas aquela mocinha aqui, eu disse, mas aquela menina tem como segurar a flauta? E segurou e tocou. É uma maravilha de Deus. E assim cada um que aqui está é uma bênção de Deus. O que está tocando, o que está cantando, o que está regendo, cada um no seu lugar, é importante para Deus, e ninguém deve se sentir ameaçado porque o outro está em um patamar que a gente não chegou ainda. João disse que ninguém conseguirá ter o que de Deus ainda